Fala, meu nobre, seja bem-vindo ao canal Hype Cut. Eu sou o Moisés e essa é a sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. E para começar o nosso vídeo, vamos falar hoje do pós-jogo entre Vasco e Operário de Vasco, porque o jogo foi lá em Ponta Grossa, no Paraná, e o nosso time teve aquele jogo que a gente pode chamar de joguinho sem vergonha. Sabe quando você não tá querendo muito, não tá com muita vontade? Tá naquele chinelinho. Parecia todo o nosso time hoje. Parecia tudo que o nosso time tava hoje era no chinelinho. Queria estar de boa em casa, tava meio friozinho, queria estar descansando, comendo uma sopa, aquela canjinha bem feita, mas o futebol não queria estar jogando. Isso é só o que aparenta, não é exatamente isso. Obviamente a gente sabe que os jogadores se esforçam, que eles tentam o máximo possível, mas assim, às vezes os caras não estão 100% com foco 100% naquele jogo. E foi o que pareceu hoje, o jogo contra o Operário. Parecia que os caras estavam meio que descansando em campo. Dava um trotezinho. Você não viu o PH dando aquele trote forte que ele passa do lateral, postando corrida com o lateral. Ele sempre segurava, sempre parava, brecava, voltava. Não era o PH de sempre, por exemplo. O Piton foi substituído e também já estava meio pregado. O Nuno tentou mais hoje, ele estava menos cansado do que nos últimos jogos, né? Ele tentou mais, deu para perceber que ele estava mais descansado. Mas o restante do time parecia que estava cansado, parecia que estava... Sabe? Parece segunda-feira de manhã, depois do domingão, você vai lá trampar, putz, segunda-feira, tá aquela preguiça. Tava desse jeito o Vasco tava desse jeito, tava uma tiriça em campo. E não sei, é estranho, né? Porque é um jogo de mata-mata, era pros caras tá como diz o Lúcio, apontado pro céu, mas não tava meio mais ou menos, quero, não quero. Sei não, eu acho que o nosso time precisa mudar a mentalidade o quanto antes, e eu não sei se o professor Diniz vai chegar aí e vai conseguir mudar essa mentalidade tão rápido. Mas que a gente precisa mudar, a gente precisa corrigir algumas coisas, a gente precisa o quanto antes. Não dá pra ficar esperando engrenar o trabalho pra poder começar a ganhar os jogos, não. A água tá batendo na bunda, a gente tá precisando ganhar os jogos, fazer ponto, ter jogo de volta mais de boa, por exemplo, contra o Operário, que agora a gente precisa ganhar. Não é só mais um empate que garante, então a gente precisa melhorar nesse ponto, né? A gente precisa começar a ganhar os jogos. Pode jogar bem, pode jogar mal, não interessa. Tem que ganhar jogo. Agora, nessa parte da temporada, o importante é ganhar jogo. Não tem mais esse negócio de só jogar bem. Jogou bem, mas não sei o que. Jogou bem, mas empatou. Jogou bem, mas perdeu. Não. Tem que ganhar os jogos que der pra ganhar. Essa tem que ser a mentalidade do time. Não pode ficar nesse negócio de joguei aqui, legal, tal, vamos decidir depois. Que depois começa a ter um monte de decisão junto e a gente começa a ser atropelado pela bola de neve que vai virar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, tudo junto, encavalando jogos, igual já está encavalado agora, a gente vai ter problema, porque o time vai estar mais cansado, vai ter algum jogador que vai estourar, vai estar machucado. Né? A gente já tem o Paê e o Lemos hoje fora, mas a gente pode ter outros titulares aí com problema. Então a gente precisa já se antecipar, a gente precisa começar a fazer ponto no Brasileirão e ganhar os jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Claro, a gente não vai ganhar 100% dos jogos, mas a cabeça precisa mudar o quanto antes. E para comentar mais um pouquinho sobre o jogo, queria falar um pouco da atuação do Coutinho. Não foi uma boa atuação, o Coutinho não jogou nada hoje, ele não acertou nada que ele tentou, ele acertou. Nem o gol que a gente fez foi um passe certo do Coutinho. Ele deu a bola atrás do Verratti, a bola bateu nas costas do zagueiro, sobrou pro Nuno e o Nuno guardou. Uma chapada maravilhosa. Mas a atuação do Coutinho não estava boa, ele não tá engrenando, ele não tá mais sendo aquela associação com o Nuno e o Piton. Tá longe desses dois jogadores. E o melhor momento do Coutinho na temporada foi quando ele fez a associação com o Nuno e o Piton. Então, se ele não fizer essa associação, não voltar a fazer esse jogo próximo, a gente vai ter problema.
Uma coisa que eu acho que também mudou o posicionamento do Coutinho é a entrada do Ryan, que ele aprofunda muito na direita e fica com mais espaço lá. E eu acho que o Coutinho vai mais pro meio para balancear isso. E acaba ficando longe do Nuno e longe do Piton e também longe do Ryan. Então, o jogo do Coutinho perde muita força nisso, né? E o Coutinho não tem muita força física para segurar a bola na hora de uma dividida com o zagueiro. O zagueiro sempre vai ganhar dele na força, mas ele protege, ele esconde a bola. É muito bom isso, mas nem sempre acontece. E muitas vezes o zagueiro consegue encostar nele e pegar a bola e aí gerar um contra-ataque contra nós. Então, esse trabalho dele mais próximo do Piton e do Nuno é importante para o futebol dele continuar crescendo, para ele poder ter mais espaço, para sobrar espaço para ele chutar de fora da área, para sobrar espaço para ele pifar uma bola para o Verratti, pifar uma bola para o Nuno, pifar uma bola para o Ryan. Então a gente isso precisa ser corrigido. Eu acredito que se o professor Diniz vier, vai ser corrigido isso. Ele vai ficar mais próximo desses jogadores, mas hoje ele não tá, e hoje ele tá tendo problema para se firmar no time, para criar as jogadas. Inclusive, a transmissão comentou que ele pediu para ser substituído, mas o Felipe manteve ele até depois da entrada do Alex Teixeira, que também não entendi muito bem essa entrada, porque pra que o Alex? O Alex tá cansado, velho, sabe? Não dá liga, não funciona. E a gente insiste com o Alex. Tem jogador da base bom pra entrar. Coloca o Zuccarello pra jogar. O cara já tá com vontade, tá querendo jogar. O tempo todo ele tá lá disponível, mas ele não foi nem relacionado pra esses jogos. Então fica meio difícil de entender. Porque se o Payet saiu, é o Zuccarello que tem que estar. É o cara da posição. É o cara que vai fazer jogada. Se não confia no Garré na posição do Coutinho, se confia no Garré só na direita, então tem que ter o Zuccarello ali. O Zuccarello é o jogador daquela posição, é o jogador que a gente precisa desenvolver. E como que o jogador se desenvolve se ele não jogar bola? Se ele ficar só treinando, só jogando sub-20, ele tem que jogar no profissional. Já jogou vários jogos, já tá adaptado. A tendência é ele melhorar. Então tem que dar confiança pra ele, tem que colocar ele pra jogar. Coutinho cansou, tira, coloca o Zuccarello. Leva o garoto pra jogar. Ah, mas é colocar na fogueira. Esse jogo não era fogueira nenhuma. Esse jogo estava relativamente controlado. E outra, 1-1. Dava para ele entrar, tentar fazer alguma coisa, segurar mais a bola, achar um passe ou outro pro Garré que entrou depois, pro Lloyd que entrou também, que hoje também foi Lloyd, né? Hoje ele foi Lloyd. Ele não foi aquele jogador que tentou alguma coisa no jogo anterior, não. Ele foi contra o Cruzeiro. Ele foi o Lloyd Augusto, que trota, enorme, corre, é o jogador rápido que não ganha de ninguém na corrida. Então, sim, fica difícil. Que desacelera toda vez que pega a bola, que toca a bola para lateral sozinho, sem ninguém para receber a bola dele. Então, mais uma substituição também que não faz muito sentido. Não dá pra ficar cobrando muito do Felipe aqui. Felipe tá de interino lá, não vai ser o técnico, não é. Ele tá tampando um buraco pra fazer até o próximo técnico chegar, mas que ganhe pelo menos os jogos, que pontue quando a gente tiver que pontuar, que ganhe quando a gente tiver que ganhar, pra gente ter uma situação mais confortável mais pra frente, pro Diniz poder ter mais. Diniz, se vier o Diniz ou se vier outro técnico, mas pro técnico que vier, para ele ter mais tempo para trabalhar numa situação mais confortável, porque se você já pega o time pressionado, próximo da zona de rebaixamento, fica muito mais difícil você colocar seu plano de jogo em prática e ir corrigindo problemas que acontecem durante a temporada, principalmente quando você está brigando lá embaixo. Então, o elefante tentando sair da lama. O elefante tentando sair da lama, ele se atola e vai ficando cada vez mais atolado. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar. Tomara que nos próximos jogos o Vasco dê uma ajeitada, pelo menos, assim, ter mais vontade de vencer as partidas. Tomara que tenha. E falando um pouquinho sobre o nosso adversário, o Operário, cara, não ofereceu perigo nenhum pro Vasco, nada. O Vasco deu tanta chance pra eles que eles conseguiram empatar o jogo, mas deu praticamente uma jogada despretensiosa, cara. Não fez nada a ver com a jogada que eles estavam fazendo. A gente deu tanta chance pra eles que eles acabaram fazendo um gol. Mas foi, os caras não...
um pouquinho mais de ímpeto do Vasco, eles não iam nem chutar no gol. Eles não iam nem conseguir ter chutado no gol a bola. E o Vasco foi baixando linha, foi esperando os caras, foi trazendo os caras pro ataque. Aquele jogo morno, aquele jogo chato, que dá sono de assistir. Então, aí os caras começaram a gostar do jogo, até que fizeram um gol. E fizeram gol e também pararam de jogar e acabou também. Não fizeram mais nada depois, porque o time dos caras não é um time muito forte, né? Era um jogo pro Vasco tomar conta da partida, mostrar que é um time que tem qualidade para segurar a bola, para ter jogadas de efeito que pressione o adversário a ter que se defender mais, a ter que se esforçar mais para não tomar o gol, e o Vasco não fez nada disso. Foi só como se fosse a gente jogar uma pelada ali, jogar uma bolinha ali e beleza, tá ótimo. E não é isso que a gente espera do Vasco, a gente espera mais, porque a gente sabe que esse time pode dar mais. O PC de Oliveira falou que o time do Vasco pode jogar mais do que o que vem jogando. Não o que jogou hoje, mas o que vinha jogando com o Carille e o que jogou hoje também. Então, na visão dele, ele acredita que o Vasco é um time que pode ser potencializado por um bom técnico, por um bom trabalho, por um time organizado, pode ser potencializado, esses jogadores, né? Então, é o que a gente espera. Vamos torcer para isso aí, para que o nosso time melhore, engrene, que o trabalho dê resultado e venha logo um novo técnico. É isso que eu tô torcendo. E já que você tá até aqui, já que você chegou até aqui, você é um cara da hora, você é vascaíno, você torce pro Gigante, você apoia vascaíno, deixa seu like aí, se inscreve no canal. Tem vídeo todos os dias sobre o Vasco, sobre as notícias mais quentes do Gigante, então se inscreve no canal para você não perder nada aqui dos assuntos que estão por vir. Agora vai voltar em discussão venda da SAF, potencial construtivo, reforma de São Januário. A gente vai cobrir isso, vai comentar aqui, dar opinião. Eu quero também saber a opinião de vocês todo tempo. A gente aprende junto. Com certeza eu vou aprender muito com seus comentários. Eu tenho certeza que vocês têm muito a falar. Então, não deixem de comentar. Se inscrevam no canal e dá o like aí pra fortalecer. Valeu, tamo junto, esse é o Hype Cut.